imagens, né? E as imagens em movimento, imagens que estão acopladas com elementos sonoros, com questões de transformações técnicas que permitiram que essas imagens fossem aceleradas, sofressem slow motions, né? Ou movimentos mais lentos, que permitissem transformações na percepção como as pessoas passaram a ter desse mundo, né? Ela guarda relações com a história, tá? Porque vou citar apenas um exemplo, que é o famoso, né? A famosa cena do trem chegando na estação em Paris, né? Ali no final do século XIX, que foi apresentado pelos irmãos Lumière e que causou um espanto, né? Porque as pessoas que estavam assistindo se espantaram com a presença daquele trem chegando, e à medida que ele ia chegando perto da tela, né, do ecrã, como dizem no cinema, da tela, várias pessoas se levantaram e saíram da sessão, assustadas com aquilo, né? Então, isso já faz mais de 100 anos, são 120 anos que nos distam disso, né? E hoje a gente ainda se espanta com os usos cotidianos que as pessoas têm feito das imagens, que podemos conversar mais na sequência, tá? Agora, quando a gente fala de pesquisa, eu quero trazer um outro elemento. Então, uma coisa é a importância do cinema, do audiovisual, como um elemento que perpassa as relações sociais entre os homens, mulheres, né, do ponto de vista das experiências, das percepções, dos modos de aprender, tá, e de captar esse mundo. Quer dizer, o cinema e o audiovisual não é simplesmente um modo de refletir o que o mundo vive historicamente, né, o que o mundo passou, o que o Brasil tem passado. Mas o cinema, o audiovisual também, ele é um elemento produtor, né, de significados, de modos de ver e de entender a história, né? E isso é nesse momento que eu acho importante que pesquisadores, estudiosos, ou mesmo pessoas que queiram conhecer um pouco mais o papel do cinema e do audiovisual como um campo de análise, de reflexão, precisa ter alguns cuidados, né? Sempre alguns cuidados, porque as imagens, como dizia o sociólogo Pierre Sorlin, as imagens são perigosas. As imagens são e sempre serão perigosas porque elas são artefatos, ferramentas, modos de significar, né? E de produzir sentidos que são fruto de relações humanas. Envolvem pessoas, envolvem valores, envolvem experiências que são experiências de classe, experiências de posição dentro de um determinado regime, dentro de um determinado país, dentro de uma determinada sociedade. Professor, só para a gente contextualizar, em que momento que o cinema, o audiovisual, ele se tornou objeto de pesquisa, né? Assim como documentos, mapas, enfim, registros, né? E se considerou o cinema, o audiovisual, e a gente está falando aqui não só do cinema de ficção, mas a gente está também falando de cinemas que tratam sobre questões históricas, né? Cinemas que reportam questões históricas, né? Como a gente tem, até mesmo aqui no Brasil, a gente teve filmes que retrataram, por exemplo, a questão da Guerra de Canudos, né? A questão da Revolução Farroupilha, enfim, de fatos históricos que foram transpostos para a linguagem audiovisual ficcional, mas também o cinema do ponto de vista documentário, né? Porque eu acho que uma das discussões que até é colocada aqui no seu trabalho é em que medida que o cinema, né, que o audiovisual, ele reporta a realidade, ou ele reproduz, ou ele reconstrói a realidade a partir de determinadas perspectivas. Então eu queria que primeiro o professor situasse, né, dentro do campo da história mesmo, da pesquisa histórica, em que momento que o audiovisual se tornou elemento também de estudo, né, para o campo histórico, e de que forma que essa nova história, né, a escola, né, da nova história, ela traz esse elemento como também para se entender e se compreender, né, uma determinada época. Sim, sim. A gente pode mais ou menos definir, né, tentar delimitar, né, um contexto em que o cinema, o audiovisual, a imagem em movimento se torna importante para a pesquisa, né? Porque a gente podia falar sobre a importância disso dentro de um campo maior, que é o campo das artes visuais,
né? E como que diferentes artistas, intelectuais, lideranças viram isso. Mas pensando especificamente na pesquisa, né? Em pesquisa e como que essa pesquisa se converte em produções, né? Audiovisuais, a gente pode delimitar mais ou menos essa virada do século XIX para o século XX. É nessa virada do século XX que é a virada, né, do apogeu aí das primeiras produções cinematográficas ainda de um cinema mudo, né, um cinema ainda que dialogava muito com a fotografia, com a pintura, mas é nesse contexto do início do século XX, tá, que você tem as primeiras pesquisas que vão justamente tentar entender como é que o cinema de alguma maneira, ele poderia ser um elemento que refletisse um determinado momento histórico, né? Ou o cinema como um modo de aprender esse mundo, mas tendo as suas próprias formas. São duas coisas que são importantes. Então você tem, por exemplo, nos anos 20, anos 30, anos 40, num contexto de regimes políticos nazifascistas, né, o regime soviético, mesmo o governo norte-americano já com as produções hollywoodianas, em que você já tem uma série de pesquisas, assim, de estudos que vão trazer para dentro desse universo a perspectiva de pensar elementos estéticos, né, colocados no filme, como um determinado cenário, uma trilha sonora, um som, né, uma cena montada, né, e como é que isso poderia dar um efeito, aí tá, isso é bacana, como é que isso poderia dar um efeito tal de realismo que o que as pessoas estivessem vendo era justamente o que estava acontecendo. Talvez o maior exemplo disso, tá, e eu estou falando de pesquisas aqui que são históricas dentro de um diálogo com o campo do cinema, tá, do campo da teoria do cinema. Talvez o maior exemplo disso, ao meu ver, entre tantos filmes, é o filme Outubro do Sergei Eisenstein, né, do cineasta russo, que em 1927, 10 anos passados da Revolução Russa, produz um filme, né, em parte ao soldo do regime de Stalin, né, e esse filme deveria ser uma reprodução quase que fidedigna do que foi a tomada do Palácio de Inverno, a chegada de Lenin, né, a vitória da Revolução, né? E mesmo tendo se proposto a fazer isso, a montagem do Eisenstein não seguiu estritamente o modo como Stalin desejava. Stalin queria que o filme fosse mais real do que ele era. Né? Se nós assistimos o filme, a cena em que o Exército Vermelho está invadindo o Palácio de Inverno, né, ou a figura de Lenin chegando da Estação Finlândia, a gente se surpreende, parece que são essas pessoas que estão ali. Ou ele discursando perante os revolucionários, parece que é ele, mas não são, é atores. As pessoas que estão andando pelo Palácio de Inverno, que estão correndo, parecem milhares de pessoas. É uma montagem que o Eisenstein fez pegando fotogramas, pequenas fotografias e colando entre elas. Isso deu um efeito de realismo tal que, fora da União Soviética, isso foi tomado por muita gente como a prova viva do que foi a vitória da Revolução. Mas nem isso satisfez Stalin, que chegou a censurar o filme, porque o filme, no entendimento dele, não trazia perspectiva. Então isso é um elemento importante para a gente pensar a pesquisa. Você falou da pesquisa historiográfica, tá? O cinema, pensar o cinema e o audiovisual aí, é pensar o cinema como um aspecto, assim, de documento. Ele é um documento histórico como o papel, como a pintura, como a obra de arte, como uma fotografia, tá? Mas ele tem características próprias, porque justamente por conta desses elementos estéticos, né, desses elementos técnicos, desses elementos humanos que produzem esse tipo de efeito de realidade, que nos dão muitas vezes a impressão de que estamos vendo a história se passar aos nossos olhos, é que na pesquisa histórica, que eu situaria nessa primeira metade do século XX, com os análises sim, mas já também a partir de alguns estudos marxistas do campo da filosofia da linguagem, que também começam a estudar o que eu vou chamar aqui de a linguagem, a relação entre a linguagem e a ideologia presente
dentro da chamada indústria cultural, que ficou muito famosa entre os estudiosos alemães, né? Theodor Adorno, Max Horkheimer, alguns identificam também o filósofo Walter Benjamin, né? E aqui no Brasil, né? No Brasil, esse debate é um debate que veio um pouco posterior, né? Ele veio um pouco posterior, tá? Mas alicerçado também numa relação entre produzir filmes que tentavam capturar uma determinada realidade, tá? Que a gente pode chamar de filmes de atualidade, documentários de atualidade, né? Depois vieram os cinejornais, que eram tentativas de noticiar coisas do mundo que aconteciam no Brasil. Era muito comum os cinemas passarem isso, né? Mas eu posso falar um pouquinho mais sobre o Brasil na sequência, mas pensar em pesquisas de cinema e história, ou o audiovisual, que depois eu também quero retomar isso brevemente, é pensar nessa relação entre um documento, tá, que não está nem acima nem abaixo dos demais. Por meio dele é possível que a gente repense, reflita e analise a nossa relação com os diferentes contextos históricos e que possamos de alguma maneira também trazer esses elementos para o nosso tempo, para pensar a importância do cinema e do audiovisual como elementos de reconstrução, né? De reconstrução do passado a partir de um olhar específico, que é o olhar do próprio cinema. Tá certo, professor. Então a gente poderia, vamos deixar essa provocação então para o segundo bloco, para a gente poder olhar para a questão do cinema como um documento, mas um documento que tu até assinala aqui nesse teu artigo, é um documento entendido como um monumento, também fruto de tensões sociais que envolve diversos aspectos para que a sua produção aconteça e para que os seus significados reverberem de formas diversas, né, na nossa sociedade. Mas isso a gente deixa para conversar um pouquinho no segundo bloco do História em Prosa. Nós voltamos para o segundo bloco do História em Prosa e nós conversávamos um pouco no final do primeiro bloco sobre a questão de o documento ele ser também compreendido como um monumento, mas monumento no sentido de ser fruto de tensões históricas, sociais e ideológicas. E isso também pode ser transposto para o entendimento do próprio audiovisual, do próprio cinema. Eu gostaria que o professor colocasse para nós um pouquinho sobre essa questão. Sim, é um debate bem importante esse, porque o documento, quando a gente trabalha com a relação entre documento e monumento, a gente está pensando justamente na inserção desses modos de percepção, de representação, de experimentação do mundo que passam por valores, né? São cortados por valores, por tensões sociais, por disputas pela memória, né? Por disputas de territórios, por disputas sobre a produção de sentidos e significados de mundo. E certamente o cinema, né? E o audiovisual, quando a gente fala audiovisual, acho importante que os espectadores saibam que a gente está indo para além de pensar o cinema propriamente, o aparato cinematográfico, que foi muito importante para que surgissem a televisão, surgissem a tecnologia de vídeo, né, a tecnologia digital, mas também te amplia para outros elementos, como games. Também. Então você tem hoje o contexto de audiovisual ele é bem mais amplo e diversificado. Mas como o assunto acaba tendo como uma base o cinema, né, é importante pensar que o cinema também é um espaço de disputas, né? Há um espaço sobre quais são as representações do passado que o cinema produz e de alguma maneira dialoga com outros documentos que também são monumentos, né? A fotografia, a pintura e etc. E como que elas também fazem parte desse universo. E ao falar dessa relação, a gente está lidando com questões que são muito caras à história, que é a questão da subjetividade, da objetividade. Quer dizer, quando a gente está falando de disputas pela memória, disputas por territórios, disputas por representações, experiências, modos de percepção e construção do real,
e aí eu vou chegar no real depois, a gente está falando de um debate sobre o que, afinal de contas, as imagens documentam. O que as imagens nos apresentam, né? E essa pergunta, o que as imagens documentam, o que as imagens representam, nos levam àquelas perguntas conhecidas da historiografia, né? Para que serve? Para que servem as imagens fotográficas? Para que servem as imagens que são produzidas e reproduzidas pelo cinema e pelo audiovisual? Para quem serve? Né? Para quê? Para quem? Com quais finalidades? Ao fazermos essas perguntas, a gente já se coloca na posição de que qualquer tipo de produção fílmica, né? Seja um vídeo produzido em casa, seja um documentário, seja um filme de Hollywood, ele tem pessoas que estão por trás. Então você tem sujeitos, que a gente chama de diretores, roteiristas, equipe de filmagem, né? Maquiadores, figurinistas e assim vai, né? Mas também você tem todo um aparato, né, que permite que esse tipo de produção possa acontecer. Eu falava dessas transformações, né, essas transformações tecnológicas, científicas, técnicas, artísticas, que são, eu ia falar que são indissociáveis da própria transformação do capitalismo, né? Um capitalismo da qual estará de um lado atrelado a um Estado, né, a estados modernos dispostos a produzirem representações, né, desse passado, não apenas por meio de textos escritos, mas muito fortemente por meio de imagens, né, por meio de fotografias, por meio de filmes, né, mas também, por outro lado, também quero falar sobre uma questão. Então esse é um lado importante, não dissociar essas transformações a qual o cinema e o audiovisual estão inscritos do próprio capitalismo, desse capitalismo industrial, científico, tecnológico, que vai estar relacionado com estados modernos e com sociedades que vão tentar produzir imagens que se querem ser imagens do passado desse mundo, desse país, né? Que aí se confunde um pouco com questões de identidade nacional, com regimes políticos, né? Mas também diz respeito a uma questão anterior, que é a relação entre a subjetividade e a objetividade, quer dizer, o domínio do real, que é outra coisa que está relacionado com isso, não está dissociado dos regimes políticos, das sociedades, né? De governos que tentam construir o seu passado por meio de imagens fílmicas. Talvez o maior exemplo seja, no Brasil, seja o período Vargas, que é um dos períodos mais ricos, né? Controversos, mais ricos em termos de filmes que foram produzidos pelo Instituto Nacional de Cinema Educativo, que era o INSE, né? Que foi de lá, inclusive, que surgiu figuras eméritas como Humberto Mauro, que é conhecido como um grande nome da produção cinematográfica brasileira. Mas trazendo para a história, para uma história mais do ponto de vista de um estudo sobre isso, você cai na questão que já havia na fotografia, né? E em parte na pintura, que é a questão do que realidade é essa, que real é esse, ou também, né? Que verdade é esta que está inscrita nessas representações, né? E aí no caso do cinema, que eu acho que cola muito com a fotografia, você tinha até o início do século XX uma visão objetivista desse real. Quer dizer, a câmera fotográfica, lembra da famosa propaganda da Kodak, né? Compre uma Kodak, dê um clique e o resto a máquina faz. Essa era a propaganda da Kodak nos primeiros anos do século XX, né? E aí nós estamos falando ainda de fotografia. Agora você imagina quando passou a entrar os equipamentos, né, os ainda muito pesados, mas equipamentos de reprodução de imagens em movimento, né, da qual você tem na Inglaterra, você vai ter na União Soviética, né, os cineastas russos, mas também na Inglaterra com John Grierson, por exemplo, que é um dos conhecidos nomes do campo do documental, que vão tentar produzir uma determinada representação de mundo, seja de um passado de um determinado sujeito, de uma determinada sociedade, de uma determinada época, né? Tentando transmitir para o espectador que aquilo que ele está vendo é a vida que um esquimó, que um indígena, que um negro, que um trabalhador viveu. Né? Quando muitos desses filmes tinham o quê? Não apenas o olhar de quem manipulava, né, ou de quem
portava o equipamento, mas você também tem toda uma produção por trás. Se você fala em Hollywood, é uma produção imensa, mas você tinha uma equipe por trás, né? Que por sua vez, se tratam de pessoas que têm valores, que têm uma posição, que têm um modo de entender o mundo, que podem estar imbuídos de formas ideológicas, né? Que podem visar ou não o atendimento de demandas de um determinado Estado ou de um determinado grupo dominante, né? Então aí nós temos uma discussão que é o que é o real das imagens, né? A gente sabe hoje que esse real ele é permeado pela subjetividade ou por um conjunto de subjetividades que diz respeito às pessoas que estão envolvidas na produção, mas não só na produção, mas também na distribuição e na recepção, porque as pessoas que assistem, elas não são meras consumidoras, e no mundo de hoje das redes sociais, elas não são consumidoras que elas recebem uma imagem via Twitter, via Face ou via WhatsApp, e elas respondem a isso, com posições que não cabe aqui no momento a gente discutir, daria um outro tema, mas as pessoas reagem a isso, e elas se posicionam em relação a isso, e muitas delas são movidas a produzir outros vídeos em função disso, né? Muitas vezes se colocando contra um grupo, contra um partido, contra uma determinada pessoa que veiculou a imagem. Então, assim, essa é uma questão importante. E aonde está a objetividade? É aí que entra a pesquisa histórica no seu cerne. Eu não sou daqueles que acham que cinema, fotografia, audiovisual é produto meramente da subjetividade. Existe uma objetividade do conhecimento histórico que é dada, sabe por quê? É dada pelo método. É o método, não é apenas tomar o filme como um documento que pode se converter numa fonte na medida em que o historiador faz perguntas para esse filme, faz perguntas para quem produziu esse filme, faz perguntas para a época em que foi produzido esse filme e os grupos sociais envolvidos, né? Ou possíveis espectadores. Mas também, na medida em que esse material ele passa por um conjunto de procedimentos metodológicos. O que são os metodológicos? São referenciais bibliográficos, são leituras de intelectuais, de autores, de diversas correntes, né, de pensamento, que tomaram o cinema como algo importante, como um elemento fundamental para a gente entender o nosso mundo, o nosso presente, naquilo que ele é permeado de outras temporalidades, através do ferramental conceitual. O que é cinema? Para um intelectual que tem uma formação marxista, ele tem um significado. Para quem segue as correntes francesas da chamada Nova História, tem um outro significado, tá entendendo? Para quem segue uma vertente que é mais ligada a estudos italianos, chamado de microhistória, que aqui é só para a gente situar, tem um outro significado. Então são diferentes modos de entender, mas todos esses diferentes modos são modos que são frutos de procedimentos metodológicos, que são procedimentos científicos, fruto de perguntas que são baseadas na busca por levantamento de hipóteses, por buscas de evidências, né, para que a gente não tome os filmes, né, como a verdade. Os filmes eles possuem, como dizia o Eduardo Coutinho, grande cineasta que dirigiu Cabra Marcado para Morrer, existe a verdade da filmagem. Existe a verdade da filmagem, mas essa verdade é uma verdade fabricada. Ela é construída por quem participa dela, seja como produtor, distribuidor ou receptor. O cinema, o audiovisual, então a gente pode estar colocando tanto do ponto de vista para o pesquisador de história, né, como o professor que é um pesquisador dentro da universidade, como para nós leigos que assistimos, né, filmes ficcionais, documentários, produtos audiovisuais, a gente pode olhar então para o audiovisual como um todo, como um instrumento interpretativo do mundo. E para o pesquisador, um instrumento interpretativo que também pode seguir diversos vieses, né? Desde a história das mentalidades, desde o ponto de vista mais semiótico, sobre de que forma que ele pode reverberar e significar, né, para a sociedade. Eu acho que esse é um ponto-chave, né, que a gente chega para poder estabelecer aqui as relações entre história e cinema, olhando para o campo do pesquisador, mas também olhando para o campo de quem aprecia a grande arte do cinema e também não tomá-la como uma verdade absoluta, que eu acho que é um ponto
fundamental, né, que o professor colocou aqui para a gente poder estar encaminhando para o final a nossa prosa, que está muito boa aqui, escutando o professor falar, e eu gostaria que o professor realmente colocasse isso. Então, a gente pode, para a gente encaminhar para o fechamento, olhar para o cinema como um produto. O professor já disse isso para nós, eu gostaria que o professor reafirmasse. Então, o cinema, ele não é a cópia da realidade, ele é uma construção social sobre a realidade, uma perspectiva. E para o historiador, então, por isso sim, um documento, uma fonte, né, para se olhar e compreender a história. Exatamente. Eu diria que assim, ele é um produto cultural, quer dizer, por ser produto cultural, ele é permeado por valores, por ideologias, por modos de vida, por grupos sociais que disputam, né, esses diferentes modos de representar e até mesmo de expressar esse mundo que a gente vive, seja por meio de um filme chamado os filmes históricos, que tratam de temas históricos, seja filmes que falam de relacionamentos do cotidiano, mas que têm a sua própria historicidade, né? Eu acho que todos eles são importantes para que a gente se compreenda dentro da sociedade que a gente vive, né? E ao mesmo tempo a gente possa pensá-lo como, então assim, como da minha fala inicial, né? Como parte do nosso movimento, né? Não está separado do movimento do mundo ao qual nós estamos imersos, muito pelo contrário, estamos hoje até muito preocupados com essa questão ética das imagens, o uso que as pessoas estão fazendo das imagens, que daria uma outra discussão. Mas eu complemento isso com uma perspectiva que eu acho que é positiva, que é pensar o aspecto didático, o aspecto educativo, o aspecto cidadão, no sentido de que é possível que professores, pesquisadores e leigos preocupados com a importância das imagens em movimento, né, do cinema, do audiovisual, TV, vídeo, passem a se preocupar pensando esses elementos como um produto cultural dentro de uma perspectiva de processo, que é pensar justamente os contextos, né, os personagens, os elementos políticos, ideológicos, sociais, estéticos que permitiram esse filme surgir, né, e o que esse filme, quais são os potenciais que esse filme nos permite olhar para um determinado passado e como é que ele pode ser um elemento-chave para a gente repor questões importantes como ditadura, democracia, né, capitalismo e outras formas de socialismo, né, por exemplo, né, amor, que seja, né, no nosso presente. Eu acho que é importante a gente levar isso em conta hoje. Reflexões super pertinentes. Eu acho que todas essas questões, todas essas perguntas, esse é o grande objetivo do História em Prosa. Gerar reflexão e trazer perguntas e não verdades absolutas. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no História em Prosa e a gente convida a todos, né, para acompanhar, né, todo esse projeto tão importante desenvolvido aqui no Museu Histórico de Vila Baixo. Obrigada pela participação e boa noite a todos.